Meus amigos, 2022 chegou e todo mundo tem metas quando começa o ano, e eu sei que a meta de uma galera é aprender inglês, porque sabe a necessidade de aprender inglês e também sabe o quanto é difícil. Então coloca isso como meta porque quer fazer ser realidade. E cara, para de enrolar, você já tem a solução, que é os meus grandes amigos do Cambly. E eu tenho uma promoção aqui pra vocês, cara, que vai ajudar muito nisso, muito mesmo. Pra comemorar o começo do ano e pra te ajudar a cumprir a meta de aprender inglês, o Cambly agora tá com 50% de desconto no plano anual. Sabe o que significa isso? Do um ano que você vai fazer inglês no Cambly, 6 meses são de graça, cara. E eu nem preciso falar o quanto é importante pra você saber inglês, pra você fazer aquela viagem dos sonhos, pra você conseguir um emprego. E a gente que é tão fã de futebol americano, o quanto é importante o idioma pra gente entender melhor o esporte, conhecer melhor e se divertir muito mais. E como eu falei da última vez que eu falei aqui pra vocês do Cambly, o melhor jeito de mostrar pra vocês o como o Cambly é bacana é vocês verem uma experiência minha fazendo uma aula lá. São aulas online com professores nativos e você pode refinar pelo seu interesse. Então dessa vez eu escolhi um professor que gosta de NFL. Se liga. How's it going, brother? Here, how are you? What's your name? My name is Gabriel, but people on the internet know me as Golin. Golem. Okay, nice. I see you got sports. You stream? Yeah, I have a YouTube channel focused on the NFL, but I live in Brazil, Nice. What's your team? the New England Patriots. Patriots. Oh my God, that's a nice team. But I'm a Niner fan, man. And I remember one time you get together with your friends and you do this little exchange. My supervisor got me, so she gave me a gift, Okay. and she gave me a really nice thermal, man. But it was damn. Oh my gosh, Patriots, bro. As soon as I pull it out, I hate this team. É isso, meus amigos, 50% de desconto no plano anual e vai rápido, porque esse vídeo tá saindo no dia 10, a promoção é só até 14 de janeiro. Aproveita o ano novo pra gente se tornar as melhores versões de nós mesmos. Você vai estudar inglês o ano inteiro e só pagar por 6 meses, é isso. Vai no link aí na descrição que eu tenho certeza que você vai gostar e depois você me conta. Bora! Rock and roll, man. Meus amigos, a semana 18 está nos livros, assim como toda a temporada regular de 2021. Agora é playoffs, cara, agora é playoffs e é só isso. Então hoje a gente vai passar por cada jogo que rolou nesse domingo, lembrando que os jogos de sábado eu já falei no vídeo de ontem, e aí dedicar a boa parte do vídeo pra falar sobre os playoffs, expectativas e tal, mas relaxa que vai ter muito vídeo essa semana. Se você se inscreveu no canal Golin Sports da temporada pra cá e não viu a nossa cobertura nas últimas temporadas, se prepara. Janeiro e fevereiro é loucura, meus amigos. Tivemos resultados mais do que surpreendentes, coisas bem interessantes e os playoffs estão definidos. Então vamos falar sobre a rodada agora, falar de jogo a jogo, mas eu vou ser breve porque eu quero falar de playoffs, tá bom? Essa é a prioridade. Então vamos lá. Pittsburgh Steelers contra Baltimore Ravens. Cara, esses são dois times que bizarramente tinham chance de playoffs, sendo que os Steelers estavam 8-7-1 e os Ravens estavam 8-8, né? Os dois tinham chance de playoffs, as duas chances bem remotas, mas a vitória dos Steelers, cara, garantiu não, ajudou na possibilidade do time ir pros playoffs. E o jogo foi pra prorrogação, foi um jogo de pouquíssimos pontos, 13-13, ficou 3-0, depois 3-3, depois ficou 10-6 pra Baltimore, 13-10 pra Pittsburgh, 13-13. Lembrando mais uma vez, Lamar Jackson fora, mais uma semana, Tyler Huntley carregando o piano e ele não foi muito bem, 2 interceptações, errou bastante. Latavius Murray com 150 jardas, fez corrida de 46, foi maravilhoso, mas teve vitória do Pittsburgh Steelers no final e isso foi uma doideira, cara. O jogo foi pra prorrogação e a gente sabe que é possível despedida do Big Ben, ele já fez a despedida no Heinz Field semana passada e tudo mais. Os Ravens começaram com a bola, fizeram uma campanha longa, chutaram o punch e aí field goal em outra campanha muito longa dos Steelers pra ganhar o jogo. Esse jogo se estendeu até umas horas, vitória dos Steelers 9-7-1, mas apesar da vitória os Steelers ainda dependiam dos Jaguars ganharem dos Colts.
Qual era a chance? Já vamos ver qual era a chance. Cleveland Browns ganhou do Cincinnati Bengals, e é claro que o Cincinnati Bengals foi com Brandon Allen, sem Joe Mixon, poupando a sua galera, e perdeu o jogo. Case Keenum liderou os Browns já eliminados de playoffs, e os Bengals já garantidos e sem mudança. Ganharam a divisão, não iam ter como melhorar o seu seed, então poupou a galera. E aí os Browns ganharam para encerrar a temporada dos Bengals em 10-7, a dos Browns em 8-9, uma temporada pra lá de decepcionante, a gente sabe disso. Torcida dos Browns quer Baker Mayfield embora, Joe Woods embora, todo mundo quer que vá todo mundo embora. O jogo virou 14-0, tava 14-0, aí teve um fumble retornado pra touchdown dos Browns pra ficar 14-7 pra Cleveland, e aí foi só segurar e aumentar pra 21-16 até o final do jogo. Num jogo que foi bom dos Browns, cara. D'Ernest Johnson correndo pra 123 jardas, Jarvis Landry mandando bem, mas esse foi o último jogo dos Browns nessa temporada, uma temporada bem deprê. Os Bengals, por outro lado, aguardam agora, né, porque agora é playoffs, meus amigos. Detroit Lions e Green Bay Packers. O Green Bay Packers poupou por metade do jogo uma boa parte da sua galera, então o Aaron Rodgers jogou um tempo e depois o Jordan Love. O Jordan Love não foi tão bem, apesar de não ter feito tanta cagada, ele fez 2 interceptações, não mandou tão bem assim, e os Lions foram bem, cara. Jared Goff voltou, fez 2 passes pra touchdown. Tom Kennedy, já ouviu falar desse brother? Pois é, teve passe pra touchdown também, wide receiver aí do Detroit Lions, e os Lions ganharam de 37-30. Qual foi a última vez que os Lions fizeram 37 pontos nessa temporada? Eu respondo já. Não fizeram, basicamente, né? Ganharam de 30, 26, 34. Foi o jogo... na primeira semana... Não, na primeira semana perderam de 41. Então foi o jogo de maior número de pontos dos Lions nessa temporada contra o seu rival Packers. Mas é claro que os Packers não precisava de mais nada, né? Já garantiram o primeiro seed, já garantiram vantagem de jogar em casa, garantiram tudo e ganharam de 13... E estão com 13-4. Os Lions 3-13-1. Se os Lions perdessem e os Jaguars ganhassem, os Lions se tornariam a primeira escolha geral do draft. Mas os Lions ganharam e os Jaguars, já vamos falar. Tennessee Titans e Houston Texans. Esse era um jogo importante, porque os Titans precisavam ganhar para garantir a primeira seed e a vantagem de jogar em casa. E aí, quando os Titans viraram o jogo 21-0, parecia que tava tudo tranquilo. Aí, chegou o menino, cara. Chegou o menino Davis Mills para fazer 21-10, 21-18, 28-18, 28-25... E mesmo assim os Titans ganharam. Jogaço do Ryan Tannehill, 23 de 32, 4 passes para touchdown. Donta Foreman carregando o piano, já que ainda Derrick Henry está fora. Ele já podia até, quem sabe, jogar nesse jogo, mas os Titans estão poupando ele para playoffs, óbvio, né? E aí a gente teve Nick Westbrook e Kine, que é um cara que tá jogando bem, cara, com touchdown e tudo mais. Os Texans, cara, Davis Mills é uma surpresa muito agradável para Houston. Depois de toda a treta do Deshaun Watson, você ter o Davis Mills se mostrando um baita quarterback é excelente. Lembrando que o Davis Mills é calouro, né, cara? Veio lá da faculdade de Stanford, escolha de 3ª rodada, e na minha opinião, tá junto com o Mac Jones em calouros quarterbacks esse ano, viu? Nem tô exagerando. Passou de 300 jardas, 3 passes pra touchdown. Danny Amendola, que saudade do Danny Amendola no meu Patriots. 2 touchdowns e 113 jardas, melhor jogo da carreira dele. Ele que já jogou muito Super Bowl, inclusive, viu? Mas não foi suficiente pros Texans, que encerram a sua temporada em 4-13. Os Titans avançam pros playoffs com primeira semana de folga, 12-5, porque ganharam esse jogo, mas e empataram com os Chiefs, mesmo os Chiefs tendo ganhado. Só que critério de desempate, os Titans ganharam no confronto direto. Então os Titans têm essa primeira seed. Aí, Indianapolis Colts e Jacksonville Jaguars. Cara, que vergonha, na moral. Não tem outra palavra pra descrever isso, não. O Indianapolis Colts ia fora de casa, beleza, jogar contra os Jaguars. Não ganhava dos Jaguars desde 2015, beleza. Mas é os Colts, né, cara? É um Colts que ganhou jogos tão difíceis, cara. Ganhou de Patriots, de Cardinals, ganhou de Bills, ganhou de 49ers, ganhou jogos tão difíceis nessa temporada. Uma temporada tão boa. Pessoal cogitando Jonathan Taylor pra MVP, Jonathan Taylor pra jogador ofensivo, Carson Wentz pra comeback, Frank Wright pra técnico do ano. E os caras me perdem do Jacksonville Jaguars. 3-14. Primeira escolha geral no draft do ano que vem. Um time que levou de 50 pontos semana passada. Um time que ganhou de Dolphins e Bills. Engraçado. E que conseguiu ganhar dos Colts agora nesse final de temporada. Que frustrante, cara.
Carson Wentz mandou mal, nem o Jonathan Taylor passou de 100 jardas corridas, olha que doideira, né? E vamos falar a verdade, o Trevor Lawrence falou assim, eu venho num time ruim, mas eu ainda tenho coisa pra fazer nessa NFL. Então deixou uma perspectiva muito boa pro ano que vem, os Jaguars que tem a primeira escolha geral no ano que vem. 23 de 32 passes, 2 passes pra touchdown, Marvin Jones mandou bem, conseguiu seu bônus aí com recepções e tudo mais. Que vitória doideira, Jacksonville Jaguars 3-14, com isso os Colts 9-8. Ainda podiam, quem sabe, ir pros playoffs, mas com os outros resultados eliminados matematicamente. Que doideira, cara. É loucura o que aconteceu com os Colts nessa semana. E aí os Steelers ainda estavam com esperanças, né? Vamos falar disso já já. Chicago contra Minnesota Vikings, 2 times eliminados, então não vamos ficar muito nesse jogo aqui. Só falar que é um Bears que começou 14-0 e levou a virada depois, no melhor estilo Matt Nagy dizendo bye bye. Então a gente já teve o Vic Fangio demitido e devemos ter Mike Zimmer, Matt Nagy, Joe Judge. Vamos ver quantos aí vão ser demitidos nessa segunda-feira. Kirk Cousins teve 3 passes para touchdown, Justin Jefferson jogou muito, o Emir Smith Marset jogou muito também. Foi um jogo interessante, cara, uma virada interessante dos Vikings, mas inclusive teve pick six do Andy Dalton, que teve 2 interceptações, uma delas pick six. A gente não vai ficar muito nesse jogo porque não tem muitas implicações. Os Bears terminam o seu ano 6-11, os Vikings 8-9, temporadas bem decepcionantes para esses 2 times aqui. Washington e New York Giants. Eu vou falar sobre esse jogo só dizendo o seguinte: Jake Fromm foi o quarterback e numa 3ª-para-9 a escolha foi um quarterback sneak. Esse Giants é uma tristeza, cara, uma tristeza. O cara que mais correu no time foi o Jake Fromm, sendo que tem Saquon Barkley, que é outra decepção enorme. Kenny Golladay assinou 70 milhões de dólares com o New York Giants e o cara não pegou um touchdown o ano inteiro. Kadarius Toney, escolha de primeira rodada. E outra tristeza, cara. Então até foi pouco a vitória de Washington por 22-7. Antonio Gibson correu bem com a bola, Terry McLaurin e tudo mais. A temporada de Washington também foi decepcionante pra mim, mas a gente até pode pôr as desculpas aí nas lesões, né? Porque Chase Young, Ryan Fitzpatrick, tanta gente se lesionou e o Washington termina sua temporada 7-10, New York Giants 4-13. Os Giants precisam de um novo técnico, um novo GM, uma nova comissão técnica, um novo quarterback, um novo running back. Os Giants estão piores do que nunca. E isso é muito triste, cara. Isso é realmente muito triste. New Orleans Saints e Atlanta Falcons. Os Saints tinham ainda uma chance de playoffs. Eles precisavam ganhar e os 49ers perder. Os Saints ganharam e ganharam bonito, cara. Trevor Siemian, 2 passes para touchdown. Taysom Hill, passe para touchdown. Alvin Kamara, 146 jardas. Tre'Quan Smith com uma recepção linda para touchdown. Jogaço do Saints. Mas não foi suficiente porque os 49ers ganharam e tomaram a vaga. Matt Ryan errou, foi o final perfeito para uma temporada muito frustrante dos Falcons, que estão nesse quase há tanto tempo, né? E mesmo com Kyle Pitts e Matt Ryan, é um time também que precisa acertar muita coisa. Então, ninguém vai demitir o Arthur Smith agora, mas é um time triste, cara. Então vamos ver draft, vamos ver ano que vem, porque vai ser complicado. Esse é um jogo, cara, que começou 7-6, ficou 24-6 pra New Orleans. Os Falcons até ensaiaram uma reação, mas foi um jogaço dos Saints, mesmo assim, eliminados matematicamente. New York Jets e Buffalo Bills. Os Bills precisavam ganhar pra garantir a divisão pelo 2º ano consecutivo, e assim fizeram. Até que foi tenso, o jogo ficou 13-10 por um bom tempo ali, só que aí os Bills encontraram o caminho das pedras e ganharam muito, muito bem. Josh Allen, 2 passes pra touchdown, sofreu, mas mandou muito bem. Devin Singletary, cara, esse Bills precisava muito de jogo corrido, e o Devin Singletary é esse cara, né? Ele tá jogando bem, finalmente tá jogando muito bem. O Zach Wilson jogou bem mal, o jogo corrido foi horrível, o único que jogou bem foi o Keelan Cole com uma boa corrida, uma boa recepção pra touchdown. A questão, cara, é que esse Jets tem uma defesa interessante, mas muita coisa pra acertar no ataque. Isso dito, eu tô curioso pra ver esse Jets no futuro com escolhas de primeira rodada, 2 delas no top 10. Isso vai ser legal, cara, isso vai ser bacana. Bills ganharam 27-10 e garantiram a divisão 11-6. Os Jets terminaram a sua temporada 4-13. New England Patriots e Miami Dolphins.
Os Dolphins são muito bons em casa contra os Patriots, cara. O Brian Flores sempre põe o Bill Belichick no bolso. E apesar dos Patriots quase conseguirem recuperar e ganhar o jogo tava 24-10 e os Dolphins conseguiram ganhar no final. Os Patriots tentaram um rugby desesperado lá, os Dolphins recuperaram a bola e levaram pra endzone pra encerrar o jogo 33-24. Dolphins já estavam eliminados, mas terminam a temporada com saldo positivo, 9-8, e o Brian Flores, que era um dos técnicos cotados pra ser demitido, talvez não seja depois disso. Duke Johnson com um bom jogo, Tua Tagovailoa com um bom jogo, a defesa jogou bem, os Patriots correram bem com a bola, mas cederam muito jogo corrido. O Mac Jones terminou bem, mas errou muito durante o jogo com interceptação retornada para touchdown. Jogo corrido dos Patriots até foi bom, mas não o suficiente. Tem problemas de recebedores, sofreram com fumble, sofreram com faltas mal marcadas. Só que esse é um time dos Patriots que ainda vai me fazer sofrer muito nos playoffs. Então o Wild Card e os Patriots... Bom, a gente vai falar disso no final. Patriots terminaram a temporada 10-7, o que é positivo, dada a temporada do ano passado. Foram pros playoffs, né, cara? Depois de um rebuild de um ano aí, isso é bem interessante. Miami Dolphins 9-8, ou seja, olha essa divisão. Os Bills ganharam com 11 vitórias, os Patriots em segundo com 10 e os Dolphins com 9. É uma divisão que vai ser interessante no futuro. Carolina Panthers e Tampa Bay Buccaneers. Os Bucks não tinham muito o que fazer, além de ganhar o jogo. Tinham implicações só de pequenas variações de seed ali. Não podiam perder, porque tinham os Rams e tudo mais. Os Bucks ganharam 41-17. Um jogo que começou com os Panthers na frente, mas aí levaram a virada. E aí 24-10, 34-17, 41-17. Jogaço do Tom Brady, que falaram pra ele, Brady, vai pro reserva aqui. Ele, não, eu preciso passar pro meu amigo Gronk pra ele ganhar o bônusinho dele de fim de temporada, e o Gronk ganhou, cara. Teve 137 jardas, mandou muito bem. Os Panthers são os Panthers, né? 5-12. Quinto pior desempenho da história da franquia. Uma temporada que começou tão boa, né, cara? Os Panthers começaram 3-0, e aí perderam e perderam os últimos 7 jogos, cara. Isso é realmente muito frustrante. Vitória dos Bucks aí, os Panthers terminam 5-12 e os Bucks terminam 13-4. O olho é nos playoffs, a mente, o olho aqui, né, Golinho? A mente é nos playoffs, meus amigos, é só isso. E aí... a maior loucura, né? A gente já tava esperando que essa NFC West fosse ser uma doideira e ela terminou uma doideira. Seahawks jogaram com Cardinals e San Francisco jogou com Los Angeles Rams. Era muito simples. Os Seahawks estavam eliminados, acabou. A única coisa que eles tinham implicação aí é Russell Wilson talvez se despeça da franquia, o Pete Carroll talvez seja demitido, então era importante um bom jogo. Agora, os outros 3 times tinham coisa pra decidir. 49ers tinham chance de playoffs, o que conseguiram, e os Rams e Cardinals disputavam o primeiro lugar ali, né? Então, os Rams tinham que ganhar pra ter o primeiro lugar, e os Cardinals tinham que ganhar pra tentar tirar o primeiro lugar dos Rams. Mesmo com a derrota dos Rams, os Cardinals também perderam, e com isso os Rams ficaram em primeiros na divisão. Então foi uma loucura, porque em um dado momento os 2 jogos estavam 17-17, então ficou uma doideira. Seahawks ganharam por 38-30 num baita jogaço. Russell Wilson 3 passes pra touchdown. Rashad Penny, cara, o que o Rashad Penny fez nessas últimas semanas é loucura, cara. 190 jardas nessa semana, 170 jardas na semana passada, 135 jardas na semana anterior, 2 antes, 137 jardas. É uma doideira o que o Rashad Penny, escolha de primeira rodada de 2018, finalmente tá fazendo. Então, tô curioso pra ver esse cara ano que vem, se ele fica nos Seahawks, se ele não fica, vai ser interessante. Os Cardinals perderam, fizeram um jogo com problemas realmente, e eu tô curioso pra ver esse Cardinals nos playoffs. Eu posso estar muito errado, espero que eu esteja, mas eu não acho que esse Cardinals vai tão longe não, de verdade. E aí, no jogo de San Francisco contra Los Angeles Rams, prorrogação, cara. O jogo ficou 24-24, foi pra prorrogação. Os 49ers fizeram 27-24 e aí Matthew Stafford teve a posse de bola pra tentar ganhar o jogo, foi interceptado e perderam 27-24 pros 49ers, né? O Garoppolo começou tão mal, mas tão mal, só que ele terminou mais tão bem. Ele teve 2 interceptações, mas ele teve mais de 300 jardas, um passe pra touchdown. Deebo Samuel. Eu queria tanto Deebo Samuel no meu time, cara. Eu queria tanto. Ele teve 45 jardas corridas, 95 jardas recebidas e ainda teve um passe pra touchdown.
cara faz tudo. É bizarro. Também quero destacar o Anthony Jennings. Esse é outro cara. Jawan Jennings, que mandou muito bem. Teve 2 touchdowns recebidos, foi muito bom. Os 49, os Rams sofreram, cara. Matthew Stafford com 2 interceptações. Lembrando que nas últimas partidas, cara, o Matthew Stafford teve 4, 5, 6, 7, 8 interceptações nos últimos 4 jogos. Isso não é bom. Isso definitivamente não é bom. Mas agora é playoffs. Acabou. Ganharam a divisão e agora é playoffs. Então é isso que eu quero ver. Cooper Kupp com 118 jardas. Fez uma temporada absolutamente maravilhosa. Pra mim ele é o jogador ofensivo do ano sem nem pensar. O cara liderou a NFL em recepções, em jardas, em touchdown. E é excelente. É simplesmente excelente. E aí, o Sunday Night Football. O Sunday Night Football era muito simples. Se Chargers ganhassem, passavam e eliminavam os Raiders. Se os Raiders ganhassem, passavam e eliminavam os Chargers. Um empate classificava os dois. Cara, foi um dos jogos mais malucos que eu já vi e um dos melhores jogos dessa temporada. Ele acabou umas 2h30 da manhã e eu não conseguia dormir, porque eu tinha que pensar sobre esse jogo. Primeiro tempo foi tranquilo, foi emocionante assim, mas os Raiders jogaram melhor e viraram 17-14, mas perto do resto foi bem tranquilo. Segundo tempo, os Raiders acharam o caminho das pedras e conseguiram abrir uma vantagem de 29-14 em cima dos Chargers. E a galera relaxou, cara, muita gente foi dormir nesse momento e tudo mais. Aí, uma campanha de 14 jogadas colocou o Los Angeles Chargers 29-22. Fizeram 29-20, arriscaram a conversão de 2 pontos e fizeram 29-22. Lembrando, esse foi mais um jogo patrocinado por Brandon Staley Decisões Malucas LTDA, porque de novo ele fez isso. Ele adora arriscar a quarta descida, só que uma delas ele arriscou no campo de defesa, pelo amor de Deus, né? Só resultou em 3 pontos, mas ainda assim foi uma loucura. E aí, só que nessa situação de 29-20, ao invés de fazer 29-21, é melhor você já arriscar antes e ver o que você tem que se preocupar no final. Estatisticamente isso é melhor. Então, 29-22. 3 jogadas para os Raiders, punch. E aí... com 2 minutos e 5 no relógio, os Chargers tinham a oportunidade de empatar 29-29. Lembrando que o empate classificava os dois, mas quem viu o jogo sabe que não teve nada de jogo de comadre. Foi só muito emocionante. Primeira para 10, segunda para 10, terceira para 10, quarta para 10 e os Chargers conseguem completar. Primeira para 10, segunda para 10, terceira para 10, quarta para 10 e os Chargers conseguem completar. Terceira para 10 e os Chargers conseguem completar. E foram avançando e tiveram mais uma quarta para 10 bem sucedida para depois conseguir fazer o touchdown 29-29. Lembrando que na campanha anterior, os Chargers tiveram uma quarta para 21 que virou touchdown. Então, cara, o que o Justin Herbert fez nessa partida foi uma loucura. Ele terminou o jogo com 34 passes completos de 64. O recorde da NFL de passes tentados são 70. 3 passes para touchdown. O Derek Carr terminou 20 de 36, um jogo ruim. 2 passes para touchdown. Josh Jacobs passou das 100 jardas. Mike Williams passou das 100 jardas. Teve fumble perdido do Andre Roberts dos Chargers, mas foi sensacional. 29-29, fomos para prorrogação. Primeira campanha dos Raiders, 32-29, fizeram o field goal. Campanha dos Chargers, 32-32, fizeram o field goal. Realmente havia a possibilidade desse jogo terminar empatado e os dois se classificarem. Os Raiders pegaram a bola, primeira, segunda, terceira, primeira descida, faltando 38 segundos de prorrogação. O Josh Jacobs corre ali para 10 jardas. E aí, os Chargers pedem timeout. Depois, falaram que os Raiders não iam pedir timeout. Eles iam deixar o relógio ir até o fim. Não iam arriscar o chute, porque chute podia ter chute bloqueado, podia dar um monte de cagada. Eles iam só deixar o relógio zerar e ia acabar empatado. Mas os Chargers de Brandon Staley pediram o timeout. Aí veio um monte de polêmica, apareceu o print mostrando que o Zay Jones dos Raiders estava livre. Não tava. O print maior mostra o jogador de defesa cobrindo ele, então dava. A questão é que os Chargers queriam mudar o pacote defensivo para um pacote que parava a corrida, e por isso eles pediram esse timeout. Independente do que aconteceu, os Raiders mudaram a sua visão depois desse timeout. O Josh Jacobs conseguiu correr para first down,
Com 2 segundos no relógio, eles pararam o jogo e chutaram o field goal para ganhar 35-32. Os Raiders encerram a temporada 10-7 e avançam para os playoffs. Com eles, os Steelers também e os Chargers são eliminados. Vamos para o final desse vídeo aqui, que é vendo como ficaram os playoffs, meus amigos. Que jogo emocionante, cara. Na moral, que jogo emocionante. Então, primeiro vamos ver as divisões, né? AFC East, Patriots e Bills passaram. Os Bills ganharam a divisão, eliminados Dolphins e Jets. Na AFC Norte passaram Bengals e Steelers, Browns e Ravens eliminados. É loucura os Ravens ficarem em últimos depois de como eles estavam no meio da temporada. AFC Sul, Tennessee Titans passaram primeiro seed e vantagem de jogar em casa. Colts, Texans e Jaguars eliminados. AFC West, Chiefs e Raiders passaram, Chargers e Broncos eliminados. Na NFC, Cowboys e Eagles passaram, Washington e Giants eliminados. Packers passaram e garantiram a primeira semana de folga, Vikings, Bears e Lions eliminados. Buccaneers passaram, Saints e Falcons e Panthers eliminados. Na NFC West, 3 times foram para os playoffs, Rams, Cardinals e 49ers, os Seahawks foram eliminados. Então, por fim, vamos ver a situação de playoffs e quando acontece cada um dos jogos, meus amigos. O Gretão tá colocando aí pra vocês o calendário de pós-temporada, né? Então, a semana de Wild Card já é na semana que vem, começando no sábado 15 de janeiro. São 2 jogos no sábado, 3 jogos no domingo e 1 jogo na segunda. Primeira vez na história da NFL que isso acontece. Então é o seguinte... Primeiro, pra quem tá perdido, né? Os melhores classificados enfrentam os piores classificados de acordo com a colocação, tá? Então, no sábado, 6h30 da tarde, horário de Brasília, os Raiders enfrentam os Bengals. É o primeiro jogo. E esse já vai ser legal demais, cara. Esse vai ser legal demais, porque os Raiders são tão encardidos, mas os Bengals são um timaço, cara. Vai ser divertido. 10h15 da noite, Patriots e Bills. O terceiro duelo, os Patriots ganharam um, os Bills ganharam outro e agora o desempate, Patriots e Bills, o jogo em Buffalo, 10h15 da noite, para definir o grande vencedor. Domingo, 16 de janeiro, Eagles e Buccaneers se enfrentam às 3 horas da tarde. Segundo seed contra sétimo seed, né? Esse jogo vai ser uma loucura, porque é óbvio que os Bucs têm a vantagem. Jogam em casa, os Eagles sofreram pra ir pra pós-temporada, mas é aí que é divertido. 6h30 da tarde, 49ers e Cowboys. Esse jogo também, meu Deus, cara, vai ser muito emocionante isso. Domingo, 10h15 da noite, Steelers e Chiefs. Os Steelers ficaram até 2h30 da manhã esperando pra ver se iam pros playoffs e agora vão enfrentar os Chiefs já. De cara já pegam o seed 2. E aí na segunda-feira, 17 de janeiro, 10h15 da noite, Cardinals e Rams. Um duelaço de divisão. Mais um capítulo dessa história entre essas duas franquias para ver quem avança para a próxima semana de temporada. Lembrando mais uma vez que Titans e Packers descansam nessa primeira semana e pegam o pior classificado da semana que vem. Então, é isso. Acabou a temporada, meus amigos, acabou a temporada, já ficou definido aí as 18, na verdade, as 18 primeiras escolhas do draft. A gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas ficou definida a top 5 ali: Jacksonville Jaguars, Detroit Lions, Houston Texans, Jets e Giants. Jets e Giants tem mais uma escolha depois até o top 10, então loucura, cara, de verdade, que doideira. E agora, meus amigos, começou janeiro pra valer. 2022 começou pra valer, porque agora é semana de playoffs, é semana de wild card, muita coisa emocionante vai acontecer, meus palpites, eu vou fazer tanto vídeo que vocês não estão nem ligados. Deixa o gostei, se inscreve, me sigam nas redes sociais, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço pra todos vocês, fui!